deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito, continua em viagem aos Estados Unidos. Hoje, depois de um encontro com o conselheiro e genro de Donald Trump, ele confirmou a mudança da Embaixada Brasileira de Israel de Tel Aviv, onde é hoje, para Jerusalém. Nós temos a vontade de mudar a embaixada para Israel, né? Estamos estudando como é que faz isso, a parte da execução, como é que seria, etc. Enfim, tudo que permeia esse meio. E com certeza ele é um grande entusiasta de Israel. Então isso foi no tema. Mas não há uma definição dentro do governo Bolsonaro sobre isso ainda, né? A gente ainda não sabe ao certo, né, dentro do governo, com relação à data, como é que ocorre. A gente tem a intenção e a ideia. Mas já está decidido que vai se mudar para Jerusalém, a embaixada brasileira? Eu acredito que sim. A questão não é perguntar se vai, a questão é perguntar quando será, né? E sobre esse assunto a gente vai conversar com Luiz Fernando Silva Pinto, que está lá em Washington. Luiz Fernando, muito boa noite para você. Você acompanhou esse giro. Que análise você faz dessa declaração do deputado Eduardo Bolsonaro? Boa noite, Natuza. Veja, esse passou a ser um lugar para se discutir isso desde maio, quando os Estados Unidos mudaram o local da embaixada em Israel. Quando Eduardo Bolsonaro esteve com Jared Kushner na Casa Branca, o assunto foi discutido não só porque Kushner supervisionou a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, como pelo paralelo. No Brasil e nos Estados Unidos, muitos cristãos evangélicos acreditam que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel vai ser o início de um eventual encontro com Deus. E, nos dois países, os evangélicos formam um bloco de eleitores importante. Os candidatos Trump e Bolsonaro se referiram nas campanhas presidenciais à transferência das embaixadas. Nos Estados Unidos, existem ainda dois outros fatores que contam. A comunidade judaica conservadora, a qual Jared Kushner pertence, pressiona pelo reconhecimento de Jerusalém como capital há muito tempo. E há uma lógica geopolítica certa ou errada de que a mudança da embaixada para Jerusalém vai forçar os palestinos a uma negociação de paz. Por enquanto, Natuza, não houve paz, só mortes. Mais de 50 palestinos morreram nos protestos do dia da inauguração da embaixada americana. E os quase 300 mil palestinos que vivem em Jerusalém não parecem dispostos a abraçar fraternalmente os israelenses. Mesmo assim, outros países estão dispostos a mudar suas embaixadas. A Guatemala já mudou. A România, a República Checa e Honduras anunciaram que vão fazer isso também. Existem vantagens potenciais, como transferência de tecnologia, contratos de armamentos com Israel, acesso financeiro. Já outros países como China, Rússia, Alemanha, França, por exemplo, ainda não se interessaram, Natuza. Luiz Fernando, muito obrigada por suas análises. Uma boa noite para você e até a próxima. E só para dividir um bastidor importante com vocês. A gente falava durante o nosso papo com o time de comentaristas sobre a influência dos militares em relação a algumas decisões mais polêmicas do governo de transição. Nesse ponto específico, sobre a transferência da embaixada, muitos generais com quem a gente vem conversando são contra, portanto, essa mudança. Vamos ver como é que vão ficar os próximos capítulos dessa história. E um outro encontro de Eduardo Bolsonaro foi com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Joe Bolton disse que a prometida parceria entre o futuro presidente do Brasil e Donald Trump é uma grande oportunidade aos dois países. Perspective of the United States, we see this as a historic opportunity for Brazil and the United States to work together in a whole host of areas, economics, security, and a range of others. So I'm really looking forward to hearing what the President-elect's priorities are, try and respond to him, try and tell him a little bit about what President Trump's views are, and